O Alesp em Pauta de hoje traz como tema o processo eleitoral das eleições municipais no estado de São Paulo. A primeira eleição municipal de que se tem notícia aconteceu em 1532, para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. De lá para cá, o processo eleitoral passou por diversas mudanças ao longo dos seus 491 anos em seu sistema e, em 1996, a Justiça Eleitoral deu início ao processo de informatização do voto. Usaram a máquina de votar. Nesse ano, cerca de 33 milhões de eleitores. Na eleição geral de 1998, o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores. E no ano 2000, as urnas eletrônicas passaram a ser usadas em todo o território nacional. Todos os eleitores puderam utilizar as urnas para eleger prefeitos e vereadores. Agora, em 2024, teremos eleições para os mandatos de vereador, prefeito. E a Justiça Eleitoral pode aplicar novas regras e prazos para o processo eleitoral. Para entender melhor esse processo eleitoral e o que pode ser mudado, converso agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Hamilton Augusto. Seja muito bem-vindo, doutor. Melissa, obrigado. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui na Rede Alesp, especialmente no Alesp em Pauta, para a gente esclarecer esses temas tão complexos, né, das eleições. Sim, o doutor já colaborou muito em muitas reportagens conosco, em muitos programas, todos eles online. Acho que é o primeiro programa que o senhor veio presencial, né, doutor? Exatamente. Mas já é um velho conhecido aqui nosso, e a gente agradece muito a sua colaboração sempre. Agora, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, doutor, como é que funciona o processo de registro das candidaturas municipais. A gente tem ali várias questões que precisam ser observadas nesse momento de registro de candidatura, porque senão no final do processo o candidato pode ter problema, né? Exatamente. Nós, inclusive agora, nós estamos no meio das discussões a respeito da reforma, mini-reforma eleitoral, então estão até querendo alterar um desses pontos, né? Um dos pontos seria o registro de candidatura que estão querendo antecipar. Então, especificamente sobre como funciona, a gente tem as convenções partidárias, né, no período que a lei determina, no calendário eleitoral, que pode vir a ser alterado. E os partidos políticos, no que tange às eleições municipais, eles elaboram o DRAP, que a gente chama, né, que é o boletim lá de registro, né, a ata das convenções, com os nomes daqueles que serão os candidatos nas eleições e envia isso para a Justiça Eleitoral. E aí, daí em diante, com esses dados, os candidatos eles apresentam as suas documentações e fazem, cada candidato tem um processo específico, judicial, junto à zona eleitoral, no caso das eleições municipais. Então, são DRAPs diversos para prefeitos e DRAPs para vereadores. Então, basicamente, é um checklist de documentos após a escolha dos partidos em convenção. Que esse ano tem uma outra peculiaridade, que é a questão das federações, inclusive. Acabou a questão das convenções, só tem convenção para a eleição majoritária, para prefeito, para vereador não mais. Então, mas agora você tem as federações. Então, é uma outra questão específica. As federações, elas participam das eleições como um único partido fosse. Mas, basicamente, a questão do registro é análise documental. E aí sim, depois que ingressa na justiça com a documentação, é feita a avaliação de questões relacionadas à inelegibilidade, se o candidato está apto a ser candidato ou não, todas aquelas questões relacionadas a prazo de filiação, se está afiliado, se está... Mas basicamente é checklist, é bater documentação e avaliação. Importante a gente destacar aqui que só a partir dessa convenção é que de fato é candidato, a pessoa é candidata. Até então ela é pré-candidata. Então, por exemplo, estamos em setembro de 2023, até a eleição, que é daqui mais ou menos um ano, até o final do ano de 2023, a pessoa ainda é pré-candidata, né? Só a partir da convenção, que vai lá para abril, provavelmente, né? Ou
pouco antes? Não. Não. A questão das convenções, ela será por volta de julho ali, entre julho e início de agosto, porque com a redução do prazo, né, das campanhas eleitorais deu uma estreitada nisso. O que o Congresso está querendo fazer agora é antecipar, aí sim, antecipar o registro, se passar o projeto e jogar 20 dias para trás. Então ficaria ali em maio, mais ou menos, junho, maio, ainda não tem uma definição. Uma das coisas que queriam, antes, nas últimas reformas, fazer, era antecipar esse prazo para abril, aí sim. Porque há uma discussão muito séria quanto ao tempo para que a justiça possa julgar os casos. Que aí no final a gente vê muita situação em que a eleição acaba, o processo eleitoral termina, a campanha termina e o candidato nem sequer foi julgado na zona eleitoral. Questão de ficha limpa, principalmente quando tem discussão de inelegibilidade. Então, mas a convenção, isso é o que você falou, é fato, muita gente confunde, só é candidato após passar na convenção e fazer o registro de candidatura. Antes é pré-candidato e, embora a lei seja uma grande assim, confusão quanto ao que pode e o que não pode, porque nesse período você pode praticamente tudo que pode na campanha, com exceção de pedir voto. Então muita gente faz essa confusão, fala em candidatura, acaba fazendo despesa, pede voto antecipado e aí acaba complicando lá na frente. O pedir voto antecipado incide em crime, né? Em crime eleitoral. E importante a gente colocar isso, inclusive sobre essa questão dos prazos, porque se a gente tiver colocar um olhar aí para, sei lá, 10 anos, a gente tinha pelo menos uns 90 dias de campanha. Hoje essa campanha é de 45 dias, né? Então, o eleitor tem que estar atento a esse processo, porque efetivamente é um tempo curto para quem não está tão familiarizado com a política. Nós aqui estamos inseridos no meio político, então a gente conhece as pessoas, conhece quem está pleiteando cargos, né? Então, quem não é muito atento a esse trânsito acaba tendo pouquíssimo tempo ali para fazer a sua escolha efetiva, né? Esse é um grande problema que as últimas reformas vieram. Na verdade, eu sou um grande crítico, porque a intenção da propaganda eleitoral é dar conhecimento ao eleitor de quem são os candidatos. E aí houve essa restrição, como você disse, de 90 dias para 45, basicamente 45, 47, a depender do ano, dá aquela quebrada ali de 2 dias a mais ou a menos. E fora as restrições de propaganda, né? Campanha de rua, foi reduzindo tudo. E aí chegou um determinado momento que, para suprir essa situação de como que ele vai ser conhecido, como que ele vai, aí criaram a pré-campanha, que é uma forma dele se divulgar. Porque antes não podia sequer falar que tinha intenção de se candidatar. Não podia, a gente lembra bem que no passado você identificava quem era o eventual pré-candidato, porque geralmente você via o nome, chegava a época, final do ano anterior à eleição, você via sempre o nome de alguém nos carros, uns adesivos aí meio indiscreto, que ninguém sabia direito o que significava, mas quem era do meio já batia o olho e sabia, ó, fulano é candidato. Mas não podia falar. Se falasse, já dava a propaganda antecipada, multa, podia dar abuso, cassação. E aí criaram isso que, na verdade, é uma forma de justificar, criar ali uma justificativa para poder o candidato ter mais tempo. O grande problema é que hoje não tem prazo inicial. E aí tem a questão da máquina, do uso das máquinas públicas e também dos investimentos em campanha. Nessa pré-campanha também o tribunal já monitora essa questão financeira ou ainda não? Dá até para dizer que monitora, embora não haja prestação de contas. Não temos prestação de contas na pré-campanha. E a lei não fala em despesa. A lei não autoriza que o pré-candidato faça gastos. Só que o TSE, num julgamento a respeito da questão da pré-campanha, ele entendeu que foi a respeito das eleições de 2018,
houve muita discussão sobre o que poderia ser feito na pré-campanha em relação a material de campanha, porque teve muito isso de fazer material, fazer outdoor, fazer camiseta, que acabou se verificando que, na verdade, foi o próprio eleitor que fez muito isso. Mas aí o TSE, a decisão, até o relator foi o ministro Fux, entendeu que é possível, é permitido que se faça na pré-campanha, tudo aquilo que é permitido na campanha, com exceção de despesas, desde que, aí tem uma exceção da exceção, despesas é possível, desde que seja feito pelo próprio, de forma moderada. E não se explicou o que era o moderado. E ficou uma zona cinzenta. Então, aonde é que o TSE e a Justiça Eleitoral como um todo fiscaliza isso? A partir de eventuais abusos. Eu costumo dizer o seguinte, imagina um avião, ele tem um teto para voar na campanha eleitoral. E ele vem voando muito alto na pré-campanha, gastando muito, Está gastando combustível, né? Está gastando muito. Quando chega na campanha, ele tem que descer para o teto. Quando ele faz esse movimento, já está, em tese, caracterizado o abuso do poder econômico. E é fácil de apurar isso quando você verifica movimento de rua, as despesas que ele eventualmente está fazendo muita visibilidade na pré-campanha, ou até pelo imposto de renda. Se ele fizer gasto no imposto, ele fazendo gasto na pessoa física, é fácil apurar pelo imposto de renda como que foi feito esse gasto, através de despesas próprias, eventual. Se houver um processo criminal para apurar isso, é possível que o Ministério Público peça quebra de sigilo e aí pode caracterizar o abuso. Aí sim é a fiscalização, mas em tese não há uma fiscalização efetiva na pré-campanha de prestação de contas à Justiça Eleitoral como tem na campanha. Porque na campanha, até um copo, uma caneta que seja adquirido na campanha tem que ir para a prestação de contas, né? Então essa questão é uma questão ainda, uma zona cinzenta, bem confusa. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da federação? O senhor citou aí na sua primeira resposta e a gente precisa entender um pouco sobre esse assunto. A gente sabe que hoje a gente tem muitas legendas e que essa questão da federação, de alguma forma, cria agrupamentos maiores, né? E aí, na sua visão de especialista dessa área, você vê que, de alguma forma, isso vai reduzir efetivamente o número de legendas e mais, criar um agrupamento de pequenos, por exemplo, isso é possível também dentro dessa questão da federação? Como é que vai ser o futuro, por exemplo, dos partidos que está completando agora 28 anos com essa novidade das federações? Com a cláusula de barreira, né? Começou-se a discutir a extinção dos partidos. Os partidos pequenos, nanicos, como muitos usam o termo, eles não conseguiram alcançar, a grande maioria deles, até alguns que tinham um porte médio, não conseguiram alcançar a cláusula de desempenho, cláusula de barreira, cláusula de desempenho, porque tem um quantitativo de votos, um quantitativo de deputados federais a serem eleitos e tal. E com isso, o Congresso, ele criou essa figura da federação, que foi uma solução ali meio que criada às pressas na reforma de 2021 para 2022, no sentido de criar uma solução para a questão da coligação, mas já vislumbrando a absorção desses partidos menores para a sua eventual extinção lá na frente. Então já é um ensaio de como ficará mais ou menos o Congresso daqui a um tempo. Foi uma forma que o Congresso verificou de fazer um teste. Porque quando a gente analisava, e muitos analisam ainda friamente essas fusões, incorporações de partidos, muito se discute o seguinte, como que vai ficar a questão da gestão do partido? Vai fazer uma fusão entre dois partidos e quem vai administrar? Será que isso vai dar certo? Vai dar confusão? Porque são egos diferentes, pessoas diferentes. Tá? Então a federação foi uma forma de já começar um tubo de ensaio. Vamos fazer a federação e ver. Se der certo, todo mundo fica bem, cada um na sua casinha ali, cuidando do seu, a gente vai, no final acaba fundindo e criando um único partido. Com certeza é um primeiro passo para a criação de um partido único a partir das federações. A absorção daqueles menores pelos maiores, através da eleição, que já foi um tubo de ensaio na eleição passada, que já se verificou aí, a partir dos partidos, quantos foram eleitos dentro da federação,
Nós tivemos a federação PT, Rede e PV, salvo engano, de cabeça agora. Aí nós tivemos... acho que é PT, PCdoB e Rede. Aí, né? aí PV. E aí tem a do PSOL com a... Com a Rede, se eu não me engano. Com a Rede. Cidadania com o PSDB. Com o PSDB, exatamente. Então, e aí ali já é um primeiro ensaio. Como que ficou o quadro, por exemplo, PSDB com Cidadania? Quantos foram eleitos a mais aqui ou ali? Vai absorver o Cidadania? Cidadania vai deixar de existir? Vai virar tudo PSDB? Ou vai virar um único partido com outro nome? Que é possível também. Né? Você tem a incorporação, que é diferente da fusão. A fusão, os dois desaparecem, cria-se um terceiro. E a incorporação, um absorve o outro e continua existindo aquele que absorveu, ele continua existindo, que é o que aconteceu recente. O Podemos absorveu o PHS, Podemos absorveu mais uns dois aí que eu não me recordo. Agora está tendo a fusão, que está se discutindo a fusão do Patriota com o PTB. Em tese o PTB ficaria, na verdade seria uma fusão, mas na verdade seria tecnicamente uma incorporação. Eles fariam uma fusão, mas o PTB continuaria existindo. Então tudo isso já é o tubo de ensaio, porque a maioria desses partidos não alcançaram a cláusula barreira. O PSC foi um deles, que a gente também se surpreendeu. Então, respondendo a sua pergunta, a previsão é que fique aí breve, talvez uns 16 partidos, 14 partidos. É complicado se discutir essa questão, porque eu tenho uma visão, alguns especialistas também, de que você inviabiliza a participação popular. A partir do momento que você tem menos partidos, as cadeiras são menos cadeiras. Nós já não temos mais 150% das cadeiras a disputar, são 100% mais um. E você vai ter aí, quanto a menos oferta, né? A demanda é grande, então serão selecionados aqueles que têm os melhores padrinhos, as melhores possibilidades, e o povo, a pessoa, representante realmente do povo, lá o senhor da banca de jornal, o outro lá da quitanda, que queira disputar uma eleição, está de fora. Vai ser caro entrar numa disputa. A gente tem que lembrar que a disputa de partidos muito grandes é difícil dentro do próprio partido. Exatamente. Então, aqui dando como exemplo, PL, PSDB, PT, eles têm uma prévia interna, tem um número básico de candidatos, por exemplo, aqui, usando como exemplo aqui a Assembleia Legislativa, um número básico de candidatos a deputado estadual. E aí eles preenchem aquelas cadeiras dentro daquela perspectiva, porque tem que ter um financiamento de campanha, né? Não adianta ter ali milhares de candidatos e não tem viabilidade ali para aquelas campanhas todas. E, de novo, usando como exemplo aqui a Assembleia Legislativa, nós tivemos uma redução do número de cadeiras. No Colégio de Líderes, que é onde os líderes conversam aqui sobre todos os assuntos pertinentes da casa, ano passado, na legislatura passada, a gente chegava em torno de 25, 26, eu não vou saber exatamente agora o número, agora a gente reduziu para menos de 20. Então, isso também é reflexo dessa questão da federação, porque aqui a gente já tem isso constituído, né? Porque a questão da federação, até é bom que muita gente ainda não entendeu como funciona, né? Eu brinco que é uma coligação permanente. Uhum. Porque as coligações antigamente era a junção dos partidos para disputar a eleição. E a federação, ela perdura por 4 anos. Então, inclusive nas casas legislativas, a federação ela existe como um único partido fosse. Então, eles trabalham em conjunto. Por isso, acaba reduzindo o número das comissões, as bancadas, vai se reduzindo. Lideranças, no caso, seria a representação da federação. Então, realmente, acaba fazendo essa redução efetiva. É muito interessante a gente observar isso, porque quem acompanha aqui o dia a dia no plenário sempre vê os deputados que são representantes das federações, deixando isso muito claro para que as pessoas entendam que ali também, quando o líder está falando em nome da federação, está falando em nome de um conjunto maior de pessoas, de parlamentares. Então, isso tem uma importância bem grande para a gente entender aqui o processo, os pormenores do processo, né? Agora, voltando um pouquinho à questão da eleição municipal,
A gente sabe que a eleição municipal é o que está mais próximo da população, efetivamente, né? As pessoas, às vezes, até muito confundem, né, a atribuição de cada esfera de poder. E aí, obviamente, que acham que todo político faz tudo e, na verdade, cada um tem a sua atribuição. E aí, isso é algo que a gente tem esse papel de educar, porque realmente é importante destacar o que faz um, o que faz o outro cargo, o que faz o outro, para que a gente entenda aí esse contexto. Qual que é a importância das pessoas terem esse olhar, por exemplo, para a eleição municipal, que é o que está mais próximo de cada um dos cidadãos, efetivamente? Para o munícipe, né, eu falo que o cidadão ele mora no município. Né? O mais importante é realmente essa eleição municipal, porque apesar das leis mais importantes do Brasil, que destacam temas que vão impactar mais, como tributário, questões habitacionais, de modo geral, social e tudo, é nível nacional, vem da Câmara dos Deputados, mas quem está ali do lado dele, ali atendendo as demandas mais urgentes, são os vereadores e o prefeito, de uma forma geral, cada município. Embora a população faça não só a confusão, não só a população, os próprios políticos locais façam uma grande confusão sobre quais as atribuições de cada um. Né? O vereador, muitas vezes, eu falo muito isso, eu dou palestra em algumas câmaras para explicar qual é o real papel do vereador, porque muitas vezes ele acha que buscar emenda só, ou é reclamar do buraco na rua, ou é cobrar o prefeito sobre medicamento que está faltando, enfim. Ele não entende que ele tem o papel principal de criar leis, fiscalizar o orçamento, aí sim, é um papel secundário, fiscalizar a atuação da gestão como um todo e não ficar cuidando de buraco de rua, que isso é o papel da prefeitura, ele só fiscaliza. Mas a gente vê muito essas coisas de doação de medicamento, atender a população nessas necessidades básicas, sociais. O povo vai muito na Câmara Municipal pedir coisas que ele deveria fazer na Prefeitura, por exemplo. Né? No setor de assistência social, no setor de saúde, e não bater na porta do vereador para falar, eu preciso de remédio, eu preciso de médico. Preciso de emprego. De emprego. Então, fora que chega no período eleitoral, querem tábua, tijolo, cimento, mas é uma questão cultural do Brasil que já vem há muito tempo e o problema é o próprio vereador, quando ele senta na cadeira, ele mesmo fica perdido. O papel principal dele, que é propor leis, que é fiscalizar o prefeito, a prefeitura, as contas, ele fica tão perdido que muitas vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então acaba aquela coisa ficando tão solta, tão frouxa, que acaba ele achando que a Câmara Municipal, as sessões da Câmara são para dar moção de aplauso, título de cidadão, dar nome de rua. Então a gente vê muito isso no Brasil, infelizmente. O nível ainda é muito baixo. Né? A gente fala, não, mas é a representação do povo. Sim, mas a lei precisava mudar também para ter um nível melhor, porque é atender a demanda. Eu costumo brincar que eu falo para as pessoas, na eleição você tem que saber o seguinte, se fosse a minha empresa, eu contrataria? Então essa questão de como que faz, como que atua, tudo isso há uma demanda muito grande e a importância para o próprio eleitor entender que ele está ali para atender as questões do coletivo e não os problemas próprios de estar faltando medicamento para mim, eu quero emprego, a minha família precisa. Isso falta muito. E aí também, o que acontece também? Os próprios legisladores municipais, eles não se unem também para exigir algumas mudanças na legislação de um modo geral que vá beneficiar o seu município. Um exemplo claro é a questão da inversão do Pacto Federativo. Porque qual é o papel do vereador hoje que eu vejo no dia a dia? É sair com o pires na mão, ir até Brasília, ou vir aqui e bater de porta em porta pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma emenda, eu preciso de recurso. Porque o recurso não chega. Mas por quê? Porque o Pacto Federativo está parado no Congresso Nacional e não é votado. Mas eles não vão para lá também em movimento coletivo para brigar por isso. Eles vão pedir emenda, mas não se unem para falar, vota isso, inverte a pirâmide, eu preciso de mais recursos, meu município precisa.
Então, assim, há uma falta geral, não só da população, em relação à importância e o papel de cada um. Eu cito aqui o deputado Barros Munhoz, que foi presidente aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Barros Munhoz fala dessa questão do Pacto Federativo há muito tempo e ele é um dos defensores para que a gente tenha uma reorganização do Pacto Federativo. Ele foi presidente da Assembleia por 2 vezes, então ele se reuniu com outros presidentes de Assembleia para falar do Pacto Federativo. Importantíssimo. E quando a gente falou anteriormente sobre essa questão do não é para pedir emprego, a grande diferença, né, doutor, é o vereador ou o deputado, ele tem ali o papel de criar uma política pública de empregabilidade, não dar um emprego individualmente para esse ou aquele indivíduo. Então é sobre isso que nós estamos tratando, e isso é muito importante a gente ter muito claro e reforçar muitas vezes, porque o erro vem das duas partes, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos com a Lesp em pauta, falando um pouco sobre as eleições de 2024, as eleições municipais, entendendo um pouco desse processo que é importante para todos nós que somos cidadãos, que pagamos nossos impostos. Estou aqui com o doutor Hamilton, que é especialista nesse assunto. Doutor, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre essa questão da eleição municipal, a importância da eleição municipal. E eu quero chamar a atenção, e aí você falou da questão do Pacto Federativo, que é uma briga bem antiga aí que a gente tem no país com relação ao que cada ente federativo tem como atribuição, tem como autonomia de gerência, digamos assim. E aí a gente tem que falar sobre uma questão que eu acho que é muito importante. Se a gente olha aqui para o estado de São Paulo, 645 municípios, a gente tem municípios que são extremamente pujantes, que tem muitos habitantes, que tem uma autossuficiência financeira, mas a gente tem municípios também que não têm essa pujança e não são autossuficientes financeiramente, e eles estão dentro desse, digamos assim, dentro da conta toda, né? Quais são os problemas que a gente pode ter aí dentro desse município pequeno, que pode, por exemplo, impactar no andamento de um estado, no desenvolvimento de um estado como São Paulo? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque essa questão da autossuficiência financeira é uma coisa que, como o senhor mencionou no finalzinho do bloco anterior, é uma questão que pega muito. Se a gente olha para esses vereadores e prefeitos que vêm buscar os recursos aqui por meio de emendas, todos os municípios precisam, mas esses que têm menos condições precisam muito mais, né? Como é que é isso? O grande problema é exatamente esse ponto da dependência. Né? A gente tem municípios muito pequenos que não se sustentam sozinhos, né? Porque os municípios eles vivem basicamente da arrecadação do que se produz ali, de ISS, de IPTU, não existe, nada funciona sem recurso. Então, assim, muitos municípios, principalmente aqueles que têm um território mais rural, que são menores, geralmente são os menores que têm a população menor, que gera menos ISS, né, tem menos serviços, os impostos que são produzidos lá não são impostos municipais. No caso, a gente tem os impostos territoriais rurais, que são impostos federais. Nós temos a maioria dos impostos que acabam sendo estaduais, né, e federais, e aí você gera ali um mínimo do mínimo do mínimo de impostos municipais. Então os municípios eles vivem basicamente da questão da distribuição, né, do fundo, que é um fundo geral municipal, que é a distribuição global que a União faz, né, e das emendas.
basicamente é isso. A gente tem as emendas impositivas, tem as outras emendas que tem as emendas do orçamento, que são mais genéricas e tudo mais, tanto as federais quanto as estaduais, e também os ministérios, as secretarias têm os recursos que acabam sendo dos projetos que são distribuídos para os municípios nas suas áreas específicas, saúde, educação, turismo e tal. Então, a gente vê que muitos municípios, se a gente for analisar friamente, não deveriam sequer existir. No passado recente, o ex-ministro Paulo Guedes chegou a falar extinção de vários municípios. Ele queria extinguir vários municípios. Que eram menores de 10 mil habitantes, né? Exatamente. Que foram municípios que no passado eram distritos, bairros de outros municípios maiores e foram se desmembrando, criando. E aí se criou um município, né, próprio, com gestão própria, aí uma nova prefeitura, uma nova Câmara Municipal, todo um serviço, funcionalismo público, só que não paga a conta. A maioria dos municípios hoje a gente vê, eu rodo muito, ando bastante, converso com muito prefeito do interior e eles falam, cara, não dou conta de pagar, não tem condições. Aí veio a questão, por exemplo, do teto da enfermagem, né, do piso da enfermagem. E muitos municípios ficaram desesperados, falaram, não consigo. Teve um aumento da educação, que veio por lei também, eles não conseguiram, a ponto de terem que ir a Brasília pedir que fosse dado uma ajuda maior para esses municípios. O fundo de participação também não consegue abarcar tudo, a ponto que quando se fala na educação se cogitou criar um fundo para isso, além do que já existe, né? Você tem o Fundeb, enfim. E na saúde, na questão da enfermagem, chegou-se a cogitar de pedir também a criação de um fundo para dar conta. Aí a questão do Pacto Federativo, né? A pirâmide no Pacto Federativo ela é invertida, ela está de cabeça para baixo. Então a União, que é uma ficção jurídica, porque o cidadão não mora na União, né? A população não tem essa percepção muitas vezes. Mas a União não é Brasília, a União é um sujeito, é uma ficção jurídica. E o munícipe não mora lá, ele mora nos municípios, não mora nem sequer no Estado. O Estado também é uma outra ficção jurídica que abarca, né, os municípios. Então, a parcela maior dos impostos, dos recursos que são gerados, vai tudo para a União, que distribui. E ela fica com a maior parte da fatia e ela vai distribuindo. Só que essa distribuição é muito desigual. É muito desigual. Quando a gente analisa um estado como São Paulo, por exemplo, São Paulo produz quase 50% do que a União arrecada. E no final das contas não chega a ficar com nem 30% disso. Os números agora, especificamente, eu não saberia te dizer, mas é uma diferença muito grande. E a ideia de quem discute a questão do Pacto Federativo é justamente fazer o seguinte, que o recurso fique no município, que o recurso fique no Estado, não vá para a União. Por exemplo, o ITR, uma das mudanças, o Imposto Territorial Rural, que ele seja direcionado ao município. A maior parte dos territórios dos municípios são rurais. Para que ele vai para a União? Qual o sentido disso? As zonas costeiras também, imposto de marinha, que todo mundo fala. Então tem que mexer em muita coisa, isso é um fato e impacta no bem-estar da população, que precisa de saúde, precisa de educação e o município não tem como gerir isso. Só ilustrando aqui muito rapidamente para quem está em casa, acompanhando a nossa conversa, as pessoas moram nas cidades, como o doutor bem mencionou, pagam seus impostos de produtos e serviços dentro da cidade, esse volume de imposto vai para o governo federal que redistribui essa pizza aí para todo mundo, dentro dessa perspectiva de estados, municípios, estados maiores, estados menores, municípios menores, maiores. Então, essa é a grande discussão e é muito importante a gente ter um olhar para essa questão, porque o desenvolvimento está todo interligado com esses assuntos. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente não pode deixar de mencionar isso, porque é importantíssimo. A gente tem as audiências públicas do orçamento do Estado, as audiências públicas
do orçamento é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente faz diferente dos outros entes federativos, a gente vai até os municípios ouvir a população e trazer as demandas. A comissão responsável, que é Finanças e Orçamento, resolveu ano passado, por exemplo, ir a esses municípios menores, que não têm autossuficiência financeira, para enxergar quais são as demandas desses municípios. E é uma imersão, algo muito interessante da gente observar, porque a gente tem uma perspectiva ali de que o município, do que o município precisa, e quando a gente chega lá, as expectativas, as necessidades são completamente diferentes. E aí eu posso citar como exemplo aqui, doutor, a gente, no ano passado, eu apresentei algumas dessas audiências públicas, uma das grandes questões que foram levantadas foi da violência contra a mulher. E isso, quando você fala num município de 5 mil habitantes, com uma guarnição da PM e com uma delegacia que não está naquela localidade, está dividida entre 3 cidades, isso é uma questão muito delicada. Então, os deputados começaram a observar questões como essa. Então, quer dizer, a gente sai daqui com uma perspectiva e quando chega lá na outra ponta, a perspectiva é completamente diferente. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão dessa escuta ativa da população, porque quando a gente tem esse entendimento, até acho que consegue mudar um pouquinho o olhar do gestor, né? Eu costumo dizer, nesse ponto específico, o político, eu vou usar o termo político de modo geral, estou falando de gestores de modo geral, governador, deputados, enfim, nesse panorama que você pontuou, ele precisa estar na rua, né? Ele precisa andar, ele precisa ir entender o que está acontecendo. E quando a gente fala em escutar a população, é justamente isso. Dele ir até o local, dele entender o que está acontecendo, dele saber exatamente o que a população precisa. Quando a gente fala especificamente dessa questão de segurança, violência, a gente tem N situações que quando a gente vai ao local, a gente entende e fala, pô, mas por que é dessa forma, não é dessa outra forma? Eu vou te dar um exemplo. No meio do ano passado, teve a questão de uma distribuição de veículos pelo Estado, né, para patrulha rural. Um veículo para cada município. Pelo menos foi distribuído assim. Né, picapes foram distribuídas para vários municípios. E quando a gente chegava lá, era um convênio entre o Estado e o município. O município teria que fazer um convênio com a Polícia Militar. Basicamente, resumindo, era isso. A Polícia Militar iria atuar na patrulha rural, que era gerida pelo município, com o veículo doado do Estado para o município, e o município arcaria com manutenção, combustível, tudo. Alguns municípios que eu pude presenciar estacionaram esses veículos e não tinham o que fazer com eles. Porque não tinha como arcar com o custo de pagar o trabalho do policial, que tinha que ser arcado fora do horário de serviço, ele era um convênio para atuar em função delegada. Ele não tinha como arcar com combustível, ele não tinha como arcar com manutenção. E quando se chegava em alguns locais, alguns municípios, eles eram municípios tão pequenos e tão próximos uns dos outros, a ponto de você ter 5 municípios num raio de poucos quilômetros, que quando você chegava lá, você analisava a seguinte situação: por que não o batalhão rural, que ele ficasse localizado entre todos esses municípios e conseguisse com 3 veículos atender todos eles? Então era uma questão de análise de gestão de política de quem está lá para ver, não só distribuir os veículos, enfim. Então é mais ou menos essa questão. Quando a gente chega também em alguns municípios que a gente analisa na questão de violência também, o trabalho do Conselho Tutelar, tão importante. É muito carente. Então, coisas que precisam de estrutura. Você chega lá para ver, a demanda é tão grande que os funcionários do Conselho que estão lá, que são eleitos, né, muitos têm uma salinha no canto da prefeitura, que a prefeitura tem que ceder uma salinha, não tem mínima estrutura, nem um veículo, não tem segurança, são ameaçados e tudo mais. Não tem como trabalhar e não atende a exigência da lei, que no caso seria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas por quê? Por uma questão de análise local de gestão integrada. Então é muito importante
essa presença do gestor, essa andar. Eu falo que o político ele tem que andar na rua para ver o buraco, para ver aonde que precisa botar o asfalto, o que precisa consertar, porque se ele ficar só também no gabinete ou no palácio, ele não consegue enxergar isso. O prefeito é a mesma coisa, tem que sair na rua. E como não dá para ter olhos e ouvidos em todos os lugares, tem que haver uma integração para que o prefeito, o vereador, seja esse canal local para trazer a demanda correta. E não só vir aqui com ofício, por exemplo, e falar, eu preciso de emenda, eu preciso disso. Porque eu também já vi situação que o vereador de interior veio à capital entregar vários ofícios e no final saiu, por exemplo, 2 ambulâncias para o mesmo local. Porque nem ele vem muitas vezes com ofício replicado e bate em porta de vários. Então, assim, é importante que tenha esse diálogo. Talvez uma central que possa controlar tudo isso, até talvez uma sugestão. A Assembleia tenha uma divisão para que faça essa integração, para avaliar como está sendo feito, para onde que vai integrado com o governo, para evitar essas questões e poder atender efetivamente. Porque você vê muito vereador, ele vai a Brasília, ele consegue 100 mil de emenda, 50 mil de emenda, o outro vereador vai e consegue 100 mil de emenda de outro deputado, 50, no final chega lá, muitas vezes o prefeito às vezes nem sabe o que fazer. Não tem tempo hábil às vezes para atender, às vezes sobra, às vezes tem que devolver, eu já vi muito isso. Emenda que teve que ser devolvida porque não pode ser feito nada. A lei precisa mudar muita coisa, por exemplo, na questão de educação, da distribuição do fundo da educação, porque quando chega no final do ano, por conta da fiscalização do Tribunal de Contas, o prefeito tem que gastar o recurso. E muitas vezes ele não tem com o que gastar. Aí ele gasta como? Ou ele dá abono, ele compra livro, ou ele gasta de qualquer jeito, porque ele precisa gastar, porque senão ele tem conta rejeitada. Ele poderia simplesmente devolver esse recurso para ser usado em outra coisa, ou ter um prazo maior. Então, a lei ela acaba, de certa forma, muitas vezes você tem o problema da gestão e o problema da legislação, que elas não se integram para efetivar o que realmente a população precisa. É interessante a gente colocar essa questão da emenda, porque aqui a gente tem, a Assembleia Legislativa tem todo um trabalho, tem uma filtragem aqui, viu, doutor? A gente tem um sistema desenvolvido aqui dentro da própria Assembleia, com recursos da Alesp, sem nenhum gasto de dinheiro público, pelos servidores da casa aqui da informática, que faz essa captação dessas emendas. E elas agrupam por temas. Então, o próprio sistema já identifica se o município está recebendo mais do que uma emenda. Então, ali é uma forma também de fazer essa filtragem. E o valor tem que ser exato. Então, se vai ser uma ambulância para município X. Essa ambulância custa 100 mil reais, não são 98 mil reais, não são 101 mil reais, são 100 mil reais que aqui, o convênio daqui sai com esse valor de 100 mil, o governo do estado tem esse protocolo, né? Então ele acompanha e a própria Assembleia também acompanha. Então a gente tem aqui dentro um sistema que obviamente o nosso pessoal aqui tá muito atento, até porque a gente sempre teve um volume muito grande de emendas, a gente teve já orçamento com mais de 20 mil emendas. Então, e obviamente que pelo olhar humano seria muito fácil passar emendas repetidas, né? Então, esse sistema foi desenvolvido e tem funcionado muitíssimo bem, né? Mas agora, voltando um pouquinho à questão da eleição municipal, doutor, eu vejo que o papel do advogado na eleição é quase que o de um anjo da guarda ali do processo todo, né? Um bombeiro, né? Um bombeiro do processo todo, porque vocês, advogados, precisam estar interligados com absolutamente tudo o que vai acontecer na campanha. Quais são os desafios de uma campanha municipal? E aí, sob o ponto de vista, inclusive, de comunicação, de marketing, do dia a dia prático, até da postura do candidato, quais são os desafios? Olha, são muitos desafios. A gente costuma dizer que o advogado somos as pessoas que dizem não, não pode, não faça,
mas eu tento estar sempre dialogando, desde do pessoal que está trabalhando efetivamente na rua, pedindo voto, indo para fazer o dia a dia, até o pessoal de comunicação, no sentido de não ser a pessoa que vai ficar dizendo não, mas esclarecendo o que ele deve, o que ele não pode fazer, quais as consequências, e deixar também a cargo dele, né? Pontuar, olha, se você fizer isso, vai redundar nisso. Aqui você vai ter uma multa, aqui você pode ter uma cassação, e aí ele decide também, né? Porque muitas vezes, não casos mais graves, mas algumas questões que às vezes pode gerar, por exemplo, uma publicidade irregular, alguma coisa que eventualmente não poderia fazer, uma manifestação de rua, qualquer coisa assim, que seria uma simples multa de R$ 5.000, muitas vezes o candidato avalia que às vezes aquela multa, o resultado efetivo é melhor. Então ele acaba preferindo pagar a multa. Casos mais graves, aí a gente já entra efetivamente para não permitir que se faça, né? Porque vai gerar cassação e o tempo inteiro apagando incêndio efetivamente. Então não é só a defesa do candidato e a consultoria no sentido de estar direcionando, mas também fiscalizando o outro lado. Então é meio que é um atacante com um zagueiro fazendo e 24 horas por dia, né? Porque a campanha ela é muito dinâmica. E agora com a questão... rápida, né? Então, e agora mais rápida ainda, né? E com a questão da internet, ficou ainda mais difícil, porque as pessoas acham que é mais fácil fiscalizar as redes sociais, mas, por exemplo, como que você fiscaliza o WhatsApp? As irregularidades feitas dentro do WhatsApp, como que você vê o que está sendo feito, como que você controla o eleitor, por exemplo. Acontece muito, o eleitor, ele quer ajudar o candidato, e aí ele faz coisas da própria cabeça dele, e ele não tem um direcionamento, ele não tem as diretrizes, ele não tem as regras eleitorais ali. Ele não está no contexto da campanha efetivamente, né? Graças a Deus, a Justiça Eleitoral entende que essa atuação do eleitor é uma manifestação, se não tiver conhecimento do candidato, hoje pré-candidato, lá na frente candidato, não tiver conhecimento da campanha, do partido político, a gente não tiver esse conhecimento do que o eleitor está fazendo, não há incidência da responsabilidade. Porque o eleitor faz muita coisa da própria cabeça. Um exemplo é a divulgação, por exemplo, de pesquisa não registrada. Acontece do eleitor, às vezes, mandar elaborar uma pesquisa do próprio bolso, sem que o candidato tenha conhecimento, e ele divulga. E se o candidato tivesse que arcar com essas responsabilidades, seria algo muito complexo. Eu vou te dar um exemplo da eleição de 2018. A questão dos outdoor, por exemplo. A gente aqui atuando numa campanha presidencial e o indivíduo colocando outdoor no Piauí. Como que eu faço a gestão disso? E aí chegava a intimação para explicar aquele outdoor no Piauí. Mas eu não sei o que está acontecendo. Não faço a menor ideia de onde surgiu isso. E aí veio a questão da Justiça Eleitoral analisando essas questões e dizer, olha, manifestação popular, não tem o que fazer, não tem controle. Mas o dia a dia de uma campanha eleitoral é algo assim muito complexo, é algo que demanda muita atenção e também conhecimento de todo mundo. E jogar o jogo em conjunto, porque se também o candidato ou o pessoal de comunicação quiser fazer tudo o que pensar e não entender o nosso lado, que estamos tentando organizar e dar o direcionamento, aí também fica uma guerra interna que ninguém vai para lugar nenhum. E o prejudicado no final é o candidato. Que pode jogar fora uma campanha, um mandato, enfim. Doutora, a gente está quase chegando ao final da nossa conversa, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui, até porque o senhor deu gancho, sobre a questão do WhatsApp. Sobre a responsabilidade das plataformas, muito se fala sobre isso, a gente teve o projeto das fake news, que ainda está em tramitação ali no Congresso e que obviamente vai reverberar muito nesse processo, nesse contexto eleitoral. A responsabilização
das plataformas é necessária? O senhor vê isso, é necessário? E eu pergunto porque a gente sabe o quanto é difícil justamente esse rastreio de toda essa informação, o quanto é incontrolável até para o candidato, de alguma forma, a pessoa quer ajudar, mas acaba sem querer prejudicando. Como é que a gente pode avançar nessa eleição mais justa, de alguma forma, controlando as big techs, né? Já poderia dizer, assim, por experiência, que já tem, de certa forma, embora o PL não, né, o projeto de lei não tenha sido aprovado ainda, está no Senado, parado lá, foi aprovado a urgência, mas não foi votado, mas a Justiça Eleitoral já está atuando em cima disso, né? Criou-se jurisprudência, já teve deputado cassado, né? Teve deputado Paraná, tem uma condenação, o ex-presidente tem uma condenação por conta dessas questões, e virão outras certamente, porque a Justiça Eleitoral entendeu que o grande problema hoje, dois grandes problemas hoje, que estão no radar da Justiça Eleitoral: a questão das candidaturas laranjas, né, da cota de gênero. O TSE está caçando todas as chapas que estão chegando lá, que se comprove fraude, e a questão das fake news. Então, é um problema grande. As maiores plataformas já estão em contato direto com a Justiça Eleitoral, já tem convênio, né, Facebook, Instagram, Google, ele já tem convênio para que haja uma fiscalização mais efetiva. Algumas ainda estão, o WhatsApp também já tem, embora haja uma grande dificuldade de fiscalizar internamente. Mas a própria legislação eleitoral, ela diz que conversa interna de WhatsApp, por exemplo, é uma conversa particular. E que conversa de grupo de WhatsApp, grupo fechado de WhatsApp, é uma conversa como se fosse uma reunião fechada. Então, em tese, não incidiria, né, a irregularidade. O problema é quando sai dali, de dentro do grupo para fora, né, para cada um exterioriza de uma forma, joga numa rede social ou outra qualquer, compartilha e vai gerando aquele que a gente vê aí hoje, os grupos de Zap Zap, que a gente brinca, né, os tios de Zap Zap, a confusão danada. Então, assim, eu acho que essa lei em si, ela vem mais para dizer o que já está sendo praticado, que a justiça vai continuar atacando e já tem, né, publicamente declarado pelo presidente do TSE que fake news será combatido com cassação e prisão. Então, acredito que as próximas eleições a gente já terá, assim, com o resultado do que já vem de 2018 e 20 e 22 e tal, a gente já vai pegar uma eleição um pouco mais amena nesse sentido das fake news, porque todo mundo já está sabendo que não vai passar em branco, né? Então, eu acredito que vai ser só mesmo efetivar. E a regulação já está... Eu tenho até um episódio interessante, não relacionado a fake news, mas foi feita uma live, né, durante a campanha, no meio de 2020, na campanha, no meio da pandemia, e a Justiça Eleitoral intimou o candidato na própria live. Então, a Justiça Eleitoral, ela está no digital, ela está fiscalizando. Então a irregularidade estava acontecendo, era uma live mício, que a gente apelidou, né, um show mício numa live, e a Justiça Eleitoral entrou na live e falou: o senhor está intimado, suspende agora ou vai ser multado. E virou até um case, né? Então, enfim. Com certeza, sem dúvida, isso é para estudo realmente. Doutora, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, porque é importante a gente entender, como a gente comentou aí ao longo de todo o programa, esse é um tema essencial, porque todos nós somos cidadãos e precisamos ter ali o pleno do nosso direito, né, do nosso direito ao voto, da democracia. Então, quando a gente tem essa informação, a gente esclarece esses detalhes, isso fica muito mais próximo de cada um de nós. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade, mas eu queria falar do livro do doutor, que ele me trouxe de presente, autografado, um livro com coletâneas aqui de artigos sobre direito eleitoral, importantíssimo. Quem puder ver o livro do doutor, acompanhar o doutor também nas redes sociais, é importante para que a gente efetivamente tenha mais conhecimento, né, doutor? Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
É isso, esse foi mais um Alesp em Pauta. Falamos um pouco da lei eleitoral, falamos da eleição municipal que vai acontecer em 2024. Obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você vai rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.